Então vamos ver quais missões se encaixam em cada estratégia. Estratégia de facilidade, proximidade e pontuação. A primeira que a gente vai começar é a facilidade, já que foi a primeira que a gente falou aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira missão que a gente pode fazer, e que de uma certa forma é uma missão fácil, é a seguinte. M1, Projeto de Inovação. Que missão é essa? Eu estou aqui com o livro de regras e a gente vai ver qual é essa missão M1, Projeto de Inovação. Então, vamos ver, modelo de projeto de inovação. Então, essa missão, o que ela quer? Ela quer que você faça um projetinho de modelo de inovação, um exemplozinho com blocos brancos, e você tem que colocar no círculo da Carra Connect. Então, por que eu considerei essa missão como missão fácil? Porque entrar naqueles detalhes que eu comentei sobre o que define uma missão, uma estratégia fácil, uma missão fácil, no caso. Que é a questão de você levantar ou abaixar um objeto, você empurrar alguma coisa, você levar para a base. Então nessa aqui você está simplesmente empurrando o objeto e deixando ela aqui na área. Então não necessariamente você precisa de uma garra para fazer isso. Eu diria até que se você utilizar uma garra para fazer isso, você estaria botando, assim, utilizando uma marreta para pregar um prego. É melhor utilizar um martelo. O martelo seria uma garrinha assim, passiva, ou seja, sem motores, que simplesmente vai empurrar o objeto. Ao invés de você, sei lá, colocar uma garra para jogar o prato de inovação. Não precisa disso. Utiliza essa garra para outra coisa. Então, a primeira missão fácil que a gente pode executar, se você utilizar essa estratégia, é a M1, na minha opinião, e que você não pode deixar de fazer. É uma missão bem tranquila. A outra missão é a capacidade não utilizada, que ela diz o seguinte, M2, capacidade não utilizada. É aquela que está aqui próxima da base, muito próxima da base, e que você tem que colocar esses objetos dentro da caixa e fechar. Então você ganha 30 pontos, uma missão que dá uma boa pontuação, está muito próxima da base, e muitas vezes você pode utilizar ela, fazer essa missão quando você está voltando de uma missão, por exemplo. Vamos supor, você pode fazer M1, que é uma missão de você empurrar um objeto, e na volta você pode pegar M2, que também é uma missão de você empurrar o objeto. Você tem que empurrar essa parada para a base e depois colocar as peças dentro da caixa, desse containerzinho. Então é uma missão muito tranquila, dá uma boa pontuação, e por isso que eu coloquei ela também como uma missão fácil e que você não pode deixar de fazer na sua estratégia de facilidade. A terceira missão é a seguinte, é a M3. M3. M3, descarga de avião cargueiro. Ela eu também coloquei como uma missão fácil, por quê? Porque você simplesmente tem que abaixar essa estrutura. Essa missão ela não está em uma posição muito alta, então uma garra com um braço bem pequenininho consegue executar ela. Você não precisa ter muito torque, muita força para conseguir executar ela. E além disso, ela te dá um containerzinho que você pode colocar logo aqui do lado, quando você estiver deixando. Então é uma missão muito boa para você conseguir ganhar mais tempo, você conseguir fazer bons recursos. Não é uma missão difícil de você executar. Então, essas três eu já faria com certeza M1, M2 e M3. A próxima é a M6, Prevenção de Acidentes. Prevenção de acidentes. Vamos ver. M6, Prevenção de Acidentes. Essa eu coloquei também como missão fácil de executar. Primeiro porque ela é obrigatoriamente a última missão que você tem que fazer. Então, a maioria das equipes, eu imagino que vão fazer também essa missão. E ela é uma missão relativamente tranquila de você fazer. Você simplesmente tem que andar com calma, devagar, e fazer com que só essa peça amarela caia. Você não pode deixar com que a peça preta caia junto. Se a peça preta cair, você fica com 0 pontos. Você precisa só que a peça amarela esteja caída e empurrada. Então você não precisa necessariamente de uma garra, você não precisa necessariamente de uma programação muito assim, complexa, muito inteligente assim. Você simplesmente tem que fazer uma missão, um robô, uma programação que vai fazer com que o seu robô ande devagar até aquela distância ali de você parar. Então você consegue fazer sem necessariamente ter muito conhecimento de mecânica, de programação. Então é uma missão muito tranquila de você executar, ok? Seria por isso. Então coloquei M6 também na estratégia de facilidade. E a próxima é a M8, lançamento aéreo. M8, lançamento aéreo. É a do helicóptero.
Por que eu coloquei ela? Porque simplesmente você tem que empurrar um objeto e, por exemplo, se a outra equipe também tiver feito essa missão, você pode deixar, inclusive, o seu projeto de inovação junto com a sua carga aqui. Então, o seu pacotezinho, caso a outra equipe também faça essa missão. Então, acho que essa missão também é muito tranquila de você executar. Tanto a questão de você bater no helicóptero para liberar a caixazinha, como também de você deixar a caixazinha. Porque uma você está batendo na estrutura, você não precisa necessariamente de uma garra complexa para fazer. E a outra você simplesmente tem que empurrar o objeto. Então também é uma missão muito tranquila de você fazer. Você pode inclusive fazer junto com a M1 e poupar tempo seu. Então eu não deixaria de fazer a M8 também. O único detalhe é que ela está longe da base. Então é uma missão que você vai gastar muito tempo para ir até lá. Só que se você poupar esse tempo, fazer outras missões também, seria também interessante. E a última, a M14. A M14 também é uma missão bem tranquila de você executar. Por quê? M14 é a ponte. Eu coloquei ela também para você conseguir executar, porque não necessariamente você precisa também de uma garra. Você pode simplesmente colocar uma barra do seu lado aqui, ir em direção à ponte e bater na ponte. Bateu na ponte com um lado, aí depois você vira e bate com o outro também, muito tranquila. Está próxima do círculo da Carro Connect, então você pode, por exemplo, ir até o círculo da Carro Connect, fazer a M1 e fazer a M8, e depois fazer a ponte. Você pode fazer ao mesmo tempo. O caminho até a Carro Connect, você já faz uma das pontes. E aí na volta você faz a outra. Você cai uma, depois cai a outra. Então muito assim, prática para você, muito fácil também. E pode ser, por exemplo, depois dessa saída, você pode voltar e fazer a M2 que a gente comentou, de você levar para a base, você arrumar as peças e colocar dentro. Então a M14 também não pode faltar. E aqui a gente vê quais estratégias, na minha opinião, você não pode deixar de fazer se você optar por fazer missões fáceis, que é M14, M8, M6, M3, M2 e M1. Então a gente viu aqui, assim, 90% dessas missões não precisa de motor. Então essa aqui não precisa de motor. Ó, eu vou iluminar com esse verdezinho, ó. Essa missão não precisa de motor. Essa missão não precisa de motor também. Essa missão precisa de motor. Essa missão não precisa de motor. Lançamento aéreo também não precisa de motor. E essa missão também não precisa de motor. Então são missões muito tranquilas para você executar. Se você estiver iniciando, se você ainda não tiver muita habilidade com a questão de utilizar garras, de fazer anexos, de utilizar os motores em si. Então você pode fazer garras simples, anexos simples, passivos, que não utilizam motores, para fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 missões, que vão te dar uma boa pontuação. Renovação dá 20 pontos, capacidade 30, então 50 aqui, descarga mais 30, 80, prevenção de acidente, se não me engano, é 20, ó, M6, vamos ver, 30, é 30. Então, ó, então 20, 50, 80, 110, lançamento aéreo, de 110 não, 70 aqui, aí 100, lançamento aéreo seriam mais 30 pontos, 130, mais a ponte, que se não me engano é 20. Então você já tem uns cento e pouquinhos pontos. Cento e pouquinhos pontos. Tem uns 150 pontos com essas missões. São missões tranquilas, você pode encaixar outras também. Então aqui, só nessas missões aqui, que são relativamente fáceis, você faz 150 pontos, que é uma pontuação relativamente interessante para você que está no início ainda. Eu acho que para você que está no início, o legal mesmo é você chegar em uma pontuação acima de 200. Se você chegar numa pontuação acima de 200, cara, você mostrou que você conseguiu executar muito bem o que você precisa fazer nesse primeiro momento. Você é iniciante, então você não precisa necessariamente começar já mandando ver, fazendo missões muito monstruosas. Executa coisas simples, faz uma missão bem consistente, uma pontuação bem consistente e apresenta isso para o juiz. Você pode falar, olha, eu vejo equipes que são muito experientes, falam que vão fazer 500 pontos, mas acabam fazendo 300. A gente é uma equipe iniciante, mas que a gente focou por conta de ser iniciante, uma estratégia fácil, mas que mesmo sendo iniciante a gente consegue executar o que a gente nos propôs a fazer, o que a gente quis fazer. A gente quis fazer essas missões e a gente consegue fazer. Então vocês mostram que mesmo sendo uma equipe iniciante, vocês são muito inteligentes
na questão de estratégia. Então isso pode dar um up em vocês em relação a essas equipes experientes. Porque essas equipes experientes, se elas não tomarem cuidado, elas vão ser passadas por cima por conta dessa questão de serem muito ambiciosas. Elas acharem que vão fazer muitas coisas, quando olha para o torneio, vê o torneio, o resultado não sai como esperado. Então isso pode ser um tiro pela culatra no caso delas. Para você, não seria, ok? Então, primeiro detalhe da questão de facilidade, estratégia, facilidade.